E aí, meu povo, bem-vindos a mais uma aula nossa, continuando o método de integração por partes, aquele onde você vai escolher apropriadamente uma U e uma dv, sendo dv o diferencial de uma função v. Ambas funções U e v são funções de x, tá? Pensando na variável inicialmente em x na integral. Porque se a integral inicialmente tiver uma variável y e você quiser usar a integração, a u e v seriam funções de y e assim por diante. Beleza? Se liga, meu povo. Trouxe aqui mais 3 exemplos para a nossa aula, tentar ser sucinto, tá? A gente foi muito conversador na aula passada. Eu espero que aquela conversa, vocês vendo e revendo, tenham podido compreender a integração por partes. Se liga. Segundo exemplo, o que é que eu tenho? Integração do ln de x dx. Vixe, o que é que eu aconselho? A questão vai dizer, determine a primitiva, calcule a integral indefinida ln de x dx. Não vai dizer, ó, use tal método, use tal método. O que é que você deve fazer? Você deve verificar. É uma integral básica, ou seja, imediata? Não, não tem integral imediata para ln de x. Tem integral que dá ln de x, tá? Ln do módulo, inclusive. Mas não tem integral que você acha a primitiva de imediato. Bom, é por substituição simples, ou seja, se eu chamar alguma coisa de u, o que sobra é du? Também não, verifique. Não tem nada aqui, eu poderia chamar u de ln. Se eu chamar u de ln, a derivada do ln é 1 sobre x, que não é o caso que aparece na sobra, tá? Então, vou tentar o método de integração por partes. Vixe, mas se eu usar por partes, quem eu vou escolher chamar de u e quem eu chamarei de dv? Bom, inclusive você vou chegar a exemplos, possivelmente talvez não na aula de hoje, mas na próxima aula, que a depender da sua escolha, o seu caminho fique mais longo ou mais curto, tá? Ah, então quer dizer que uma pessoa pode chamar u de alguma coisa e a outra dv, ou o dv de uma coisa e a outra o dv de outra? É possível, a gente vai ver, tá? Mas aqui, o que acontece? Nesse exemplo 2, eu posso chamar, supondo, u de ln. Lembre-se assim, a função que você chamar de u é uma função que você possa derivar, tá? E a função que você escolhe como o diferencial, que você vai chamar de dv, é uma função que você possa integrar. E quando eu falo integrar, integrar de preferência de forma imediata. Ou com algum outro método anterior, por substituição, por exemplo. Beleza? Então, quem você chamará de dv é o mais importante ainda. Quem você chamar de dv é algo que você possa integrar, tá? Mediante uma integração mais rápida, ok? Então, se eu chamasse, por exemplo, dv de ln de x dx, eu não conseguiria integrar, porque é justamente a integral que eu procuro. Então, se eu chamar esse de u e esse de dv, ou seja, dv é o próprio dx, o que é que eu vou ter? Estou chamando esse de u e esse de dv. Se eu chamar esse de u, quem é o meu du? Derivada disso, 1 sobre x vezes dx. Tá? E se eu chamar esse de dv, quem é o meu v? É só integrar, não vou ficar colocando o símbolo de integração, integral de dx, x. A constante não precisa, já falei na aula anterior. Qualquer coisa vocês verifiquem algebricamente, pelo que eu falei, tá? Qualquer dúvida me pergunta aqui, eu posso fazer uma outra aula justificando algebricamente aqui para vocês. Se liga. Então, identificado meu u, meu dv, encontrei o meu v, meu du, temos, usando a integração por partes, que integral de u dv, que agora eu já vou estar fazendo direto, que é a integral que eu quero, é igual à integral de uv, ou seja, x vezes ln de x. Aqui eu estou botando vu, mas a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Menos integral de quem? De v du, ou seja, isso aqui. Du é 1 sobre x dx. Aqui eu posso simplificar e aí eu chego à conclusão de que integral do ln de x dx é x ln de x
menos integral, ó, foi embora, apenas de dx. Qual é a integral de dx? X mais uma constante. Esse mais já está no jogo de sinal aqui, tá? Porque não importa se é mais ou se é menos. É uma constante real. Podem ser números negativos, positivos. E aí o jogo de sinal ocorre quando vocês souberem que o número é aquele. Ok? Com C pertencente a R. Então essa é a resolução que me dá a resposta da minha integral. Ok? Fica aí que eu vou fazer o próximo exemplo. Indo para o próximo exemplo, meu povo, integral indefinida do arco tangente de x dx. De novo, é imediato? Não, não tem nenhuma imediata para arco tangente. Substituição por integração por substituição simples serve. Chamar alguém de u aqui não vai gerar um du, tá? Então, vou pensar no por partes, que é bem similar ao do ln anterior. O que é que você vai chamar de U, o que é que você vai chamar de dv? Cabe chamar de dv o próprio arco tangente. Lembrando que o que você chama de dv é alguma coisa vezes o diferencial dx. Tá? Aqui, alguma coisa que tem além do dx é o próprio arco tangente. Então, você chamar o arco tangente dx de dv não adianta, porque é a própria integral que você quer descobrir. Ok? Então, nesse caso, o meu U é o arco tangente e o meu dv é o próprio diferencial em x. Então, do mesmo jeito que fizemos no anterior, agora da cor preta, exemplo 3, chamando U de arco tangente de x e dv de dx, o que é que acontece? Se U é arco tangente de x, o diferencial de U será o quê? Derivada do arco tangente, ou seja, 1 mais 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes o diferencial em x. E se eu tenho dv igual a dx, integrando v igual a x. Constante não precisa, tá? Nesse momento. Daí, o que é que eu terei? Integral de u dv, ou seja, da arco tangente de x dx, é igual a uv. Eu vou escrever vu porque eu acho mais interessante colocar o x aqui, porque se você coloca atrás, vai ficar parecendo que está multiplicando o argumento do arco tangente, que não é matematicamente interessante, tá? Então, eu vou botar vu, ou seja, x vezes a arco tangente de x. É só por questão de estética que leva a uma visão correta da matemática, tá? E se eu escrever arco tangente vezes x, fica parecendo que esse x multiplica pelo x. E o x daqui está multiplicando pela função arco tangente. Cuidado com a escrita, tá? Por isso que eu estou botando VU em vez de UV, que a ordem não importa. Então, UV menos integral de V du mais x ao quadrado dx, tá? Beleza. Aí agora eu vou me preocupar apenas, toda vez que eu armo uma integração por partes, eu me preocupo apenas com a integral que aparece. A integral que aparece, nesse caso, eu chamarei de 1, vou botar o resultado de 1 aqui, não é uma integral imediata. Por quê? Porque fica a integral de x dx sobre 1 mais x ao quadrado. Mas é uma integral que eu posso resolver por substituição simples. Então, se eu, nessa substituição simples, eu vou chamar de u, tá? Porque eu já estou usando a variável u na minha questão. Para poder me acalmar, eu vou chamar de u1. É um outro u. Se eu chamar u1 de 1 mais x ao quadrado, implica que du1 é derivada disso, 2x dx, né? Então, x dx é igual a d1 sobre 2. Estou usando substituição simples para resolver essa integral aqui, para achar a resposta dessa integral e, portanto, encontrar a resposta da integral que eu procuro, que é da tangente. Se liga. Logo, como é que ficou minha integração? Isso aqui é o meu d1
meio sai da integral sobre o 1. Essa integral agora é imediata. Integral de d1 sobre 1 é ln do módulo de 1, da variável, né? A variável aqui é 1, mais uma segunda constante, que eu não preciso nem levar, se bem que já é a constante que eu vou levar e botar aqui no final. Vou botar como C1, lá eu boto como C, não importa. Ó, quem é o 1? Ln do módulo, faltou o meio, ó, não pode esquecer. Meio do ln do módulo de 1 mais x ao quadrado. Nesse caso, não precisaria de módulo, porque essa expressão é sempre positiva, tá? Mas não tem problema, com C1 pertencente a R. Pronto. Essa é a resolução da integral que eu preciso, tá? Você poderia fazer mais rápido, porque aqui eu estou fazendo passo a passo. Então, quem é a integral que eu procuro do arco tangente de x dx? É o v, arco tangente, x vezes arco tangente de x, menos essa integral, ou seja, menos meio do ln de 1 mais x ao quadrado mais c, com c pertencente a R. Como falei, eu não preciso colocar módulo, porque, na verdade, eu preciso módulo, tá? Que vem da integral do ln, perdão, da integral de d1 sobre u, de d1 sobre 1, que é ln do módulo de 1, tá? Porém, essa expressão aqui ela é sempre positiva. O módulo é para me garantir que aquilo seja sempre positivo. 1 mais x ao quadrado é sempre positivo para qualquer valor real de x, tá? Então, essa é a resposta para a integral que eu procuro, beleza? Vou fazer o último exemplo da aula. Vamos lá, meu povo, fazendo o último exemplo dessa aula, exemplo 4. Eu comecei pelo 2, que na aula anterior fizemos o 1, e aí vamos. Eu aqui, ó, já ia chamar, eu aqui, o que é que eu vou fazer do mesmo jeito? É imediato? Não é, não tem nenhum imediato aqui que me ajude. É substituição simples, se eu chamar u de x, a derivada de x não vai ser ln, e se eu chamar ln de u, a derivada não é x, é 1 sobre x, tá? Então, substituição simples não me ajuda, ok? Se liga. Então, eu posso chamar aqui de um u e o dv. Celso, e aí, quem eu chamo de u, quem eu chamo de dv? Desculpe, como eu havia falado antes, eu devo me preocupar com o U, mas eu devo me preocupar mais ainda, mais com S, eu devo me preocupar mais ainda com I, tá? Com quem eu chamarei de DV, beleza? Então, quem eu chamar de DV, eu tenho que ter em mente o seguinte, tem que ser uma expressão que possa ser calculada, a integral dela, de forma imediata, ou no mínimo por uma substituição simples, beleza? Então, se eu chamar u de x, obviamente o meu ln vai ser o restante. Vai ser ln, perdão, o meu dv vai ser o restante. Vai ser ln de x dx. Mas ln de x dx eu não sei a resposta da integral. Eu até sei que eu acabei de calcular, mas de forma corriqueira, quando eu estiver lá na expressão só com ela, eu não vou saber. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou chamar esse de u e vou chamar esse aqui de dv, tá? Aqui é um produto, a ordem não importa. Então, no exemplo 4, se eu chamar u do ln, porque eu consigo derivar tranquilamente, e se eu chamar dv de x dx, eu também consigo integrar tranquilamente. Se liga, meu povo, se eu chamei u do ln, quem é du? 1 sobre x dx. Se eu chamei dv de x dx, quem é o v? Integrando é x ao quadrado sobre 2, mais a constante que eu não preciso colocar, tá? Porque nesse momento não precisa. Daí, o que acontece? Integral de u dv, que é a expressão que eu quero, é igual a
o V, novamente, eu vou botar esse x na frente porque não é interessante a escrita com ele atrás, multiplicando pelo ln, senão vai dar a impressão que está multiplicando pelo x. Então a ordem dos fatores não importa, x ao quadrado sobre 2 ln de x, o V, menos integral de v du, ou seja, x ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre x dx. Tranquilíssima essa, porque eu posso simplificar um x daqui com um x daqui. Esse meio sai da integral, que é uma constante, vai ficar apenas integral de x dx, que é imediata. Tá? Ou seja, a integral disso será x ao quadrado sobre 2 ln de x menos integral de x dx com o meio na frente, meio de x ao quadrado sobre 2, tá? Porque integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, vezes o meio que estava aqui do lado de fora, mais a constante. Aí, para me poupar aqui escrito, isso será x ao quadrado sobre 4, tá? Qualquer coisa, se está confuso porque eu escrevi isso, volta um pouquinho o vídeo, aqui tinha meio vezes o outro meio, tá? Então, x ao quadrado sobre 4, mais c com c pertencente a R, ok? Então, essa é a minha primitiva para a integral x ln de x dx, beleza? Vou ficar por aqui, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!